Bom dia, meus amores. Aula 4 de português, crônica e interpretação. Diga aí, o que você costuma fazer com aquilo que não usa mais? Número 2. Você separa o lixo orgânico dos materiais recicláveis? O que você faz para contribuir para a sustentabilidade do ambiente? Pessoal, não precisa copiar as perguntas no caderno. Se der para responder na apostila, pode responder na apostila. Se vocês acharem que vai ficar muito apertado, coloque só as respostas no caderno, tá? A tia agora vai ler uma crônica para vocês, tá? O nome da crônica é Água mole em pedra dura não faz nada. Com o passar dos anos, aprimorei minha técnica como filha e me tornei uma exímia pedidora de coisas. Ninguém escapa. Se minha avó aparece, lá vou eu reclamar da minha magreza e contar como um bolo de cenoura com chocolate poderia mudar a minha vida. Quando vou à casa do meu pai, reclamo que não tenho amigos, que minha vida é monótona e que tudo é culpa do meu armário sem graça. Ele normalmente me manda ao shopping comprar um jeans interessante. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche bem feito, com cara de mendiga. Não chego a contar até 10 e o lanche está em minhas mãos ávidas. A única pessoa que parece imune aos meus espetaculares lamentos é minha mãe. No fundo, ela só cede aquilo de que eu estou realmente precisando. Aí não tem graça. Minha via crucis começou quando a Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Vando. Foi minha mãe quem disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado maravilhoso, com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Tudo de que uma adolescente desocupada precisa. Passamos a aula decorando nossas unhas. Embaixo da carteira, é claro. Vai que a professora de artes resolve pegar emprestado. Quando a aula terminou, senti um vazio existencial ao me afastar de Wanda e daquele kit fantástico. Eu não teria mais o que fazer, a não ser estudar, enquanto a Wanda passaria a tarde trocando o esmalte das unhas. Ela provavelmente terminaria com rosa púrpura, coberto de caveirinhas. Decidi que precisava daquele kit. Como também precisava do fazedor de cachos automático na semana passada, da saia que a vendedora daquele reality usava, e da calça colorida da vocalista daquela banda pop, cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte. Fui para a frente do espelho e ensaiei a minha melhor cara de coitada. Desgranhei um pouco mais os cabelos e lembrei o final da novela das 7, para ver se apareciam lágrimas nos olhos. Nem uma mísera gota. Aquela novela era muito ruim mesmo. Assim, desci as escadas passo a passo, imitando os zumbis das histórias em quadrinhos. Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. Dado o tamanho da apresentadora, presumi que as receitas dela eram muito boas. Parei encostada ao sofá, em pé, à espera de que ela me notasse. Nada.
Respirei fundo, funguei um pouco e nada. Requebrei o corpo para o lado, na esperança de esbarrar nela. Nada. Prestei um pouco mais de atenção no programa e percebi que estavam montando um bolo descomunal. O chocolate que escorria pelas bordas era quase obsceno. Eu poderia morrer, que minha mãe nem notaria. Concorrência desleal. Iniciei a abordagem mesmo assim. Mãe, preciso falar uma coisa muito importante, que está no fundo da minha alma, atormentando os meus dias, acinzentando os meus pensamentos. Pensei no kit de unhas e em tudo que ele significava para mim. Nesse momento, entraram os comerciais e minha mãe me olhou, como se tivesse despertado de um transe. Hã? Recolhi todo o ar à minha volta, na esperança de que isso melhorasse meu poder de convencimento. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. Um brilho azul apareceu na TV e com ele surgiu a imagem de uma modelo com cara de rica, usando botas azuis de cano alto. Inacreditáveis, meus olhos se arregalaram. Mãe, preciso de uma bota. Caso de vida ou morte. Pessoal, legal essa crônica, né? Ou seja, essa menininha aí é uma consumista assídua, ou seja, tudo que ela vê, ela quer. Ela esqueceu totalmente do kit de esmalte lá, de maquiagem que ela queria, a hora que ela viu uma nova propaganda aparecendo na TV. Agora nós temos algumas questões aí da apostila para a gente estar resolvendo. Vamos lá para a questão número 2. A crônica que você leu conta um fato cotidiano na vida de uma adolescente. Quem narra essa história? Vamos para a questão número 3, desculpa, pessoal. Vários personagens são citados na história. Quais participam ativamente dela? Número 4. Toda história tem um conflito, ou seja, um momento em que a situação normal é quebrada. O que acontece com o adolescente que a leva a contar sua história? Número 5. Marque um X na alternativa que contém a parte do texto que marca o início do conflito. Primeira opção. Quando a aula terminou, senti um vazio existencial ao me afastar de Wanda e daquele kit fantástico. Minha segunda opção. Minha via crucis começou quando a Wanda, acho que os pais dela eram fãs do Wando. Foi minha mãe quem disse. Chegou à escola com um kit de unhas importado. Maravilhoso. Com todos os tipos de esmaltes e brilhos imagináveis. Questão número 3, alternativa número 3. Preparei-me para emitir o pedido mais emocionante da história dos filhos. E quarta alternativa, recolhi todo o ar à minha volta, na esperança de que isso melhorasse meu poder de convencimento. Questão número 6. A expressão via crucis é o 6º parágrafo. Indica um caminho difícil, tortuoso. A que caminho difícil se referia a narradora da história? Número 7. A crônica apresenta diferentes desejos de consumo da adolescente. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Decidi que precisava daquele kit, como também precisava do fazedor de cachos automático na semana passada. Da saia que
da saia que a vencedora daquele reality usava e da calça colorida da vocalista daquela banda pop cujo nome não lembro. Enfim, era um caso de vida ou morte. Vamos lá então, pessoal, nós temos 3 questões aí referentes a esse encarte acima aí. A personagem realmente precisava de todos os objetos que cita como desejo de consumo? Por quê? Letra B. O trecho, enfim, era um caso de vida ou morte. Proporciona humor ao texto. Por que isso acontece? Letra C. Considerando o trecho lido, assinale a alternativa que resume o modo como a adolescente lida com seus desejos. Primeira alternativa, com tristeza. Segunda alternativa, de modo exagerado. Terceira alternativa, com alegria. Quarta alternativa, com pena de si mesma. Questão número 8. A linguagem usada pela narradora para contar sua história deixa o texto predominantemente. Primeira alternativa, sério, engraçado. Terceira, irônico. Nona alternativa. Na crônica, há uma fala da narradora, que deixa bastante evidente o modo exagerado com que ela lidava com seus desejos. Sublinhe essa frase e converse com o professor e os colegas sobre como você lida com seus desejos de consumo. Os objetos que você quer são mesmo necessários? Como costuma justificar essa necessidade? Pessoal, nessa alternativa 9, vocês vão lá no texto, vão grifar a frase e vão escrever essa resposta 9 lá no caderno, na parte a que se refere a vocês, tá? Da parte de como vocês se lidam com o consumo de vocês, tá? Questão número 10. Por que é possível dizer que há humor na forma como a crônica termina? Ó, um lembretinho aí do lado. Normalmente, crônica apresenta uma linguagem simples e uma reflexão pessoal sobre o cotidiano. É publicada em jornais e revistas, impressos ou online, mas pode também ser divulgada em livros e blogs, por exemplo. Questão número 11. O título do texto estabelece intertextualidade como um conhecido ditado popular. Em grupos, pesquisem o ditado ao qual se refere o título e depois respondam. Pessoal, como a gente não tá perto, a gente não vai poder se juntar agora como a tia fazia de juntar as carteiras pra gente pesquisar. Mas agora vocês estão aí com a mamãe ou com o adulto aí que é responsável por vocês. Pesquisem, tá? Façam uma pesquisa aí no computador e depois vocês vão tá respondendo aí da questão letrinha A. Qual é o ditado? O que ele significa? Letrinha B. Como o título do texto se relaciona com a história? Tá bem claro já, na hora que a gente vai ler o título da história, a que se refere, tá? Então, tá facinho aí, acho que não vai precisar nem fazer pesquisa. Tô aguardando vocês. Beijo.